Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você vai conseguir criar um dashboard no Excel, um dashboard do zero. Esse dashboard basicamente que está aparecendo na tela. Eu ia te mostrar como é que você faria alguns filtros, mas esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então a gente vai fazer por algumas partes. Depois, num outro vídeo eu vou adicionar, caso você queira, um vídeo voltado totalmente para segmentação de dados. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu vou te mostrar passo a passo como é que você vai criar a segmentação de dados. Aqui no caso, esse dashboard, eu não vou criar ele como uma tabela dinâmica, eu vou criar como uma função, com funções para trazer os valores ali. Porque no final, nós temos dois tipos de análise. Análise com a tabela dinâmica e análise com funções. Ou mesclando também as duas, mas a mesclando já é um pouquinho mais chata. Então daí eu defino sempre análise com funções e análise com tabela dinâmica. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o dashboard apenas com as funções. Então, preparado para você criar aí o seu primeiro dashboard, se você nunca criou. E se você já criou um dashboard, começar a criar de verdade. Pensar mais ainda na hora de fazer o seu dashboard, não só um painel ali que vai jogar informações, mas de fato, um dashboard que vai solucionar um problema. Então, vem comigo. A primeira coisa que você precisa fazer antes de criar o dashboard é limpar a tua base de dados. Então, aqui na tela, você vai perceber que essa é a nossa base de dados. E aqui tem uma coisa muito importante que você precisa avaliar, você precisa analisar, que é fazer a seguinte, no caso, a seguinte ação que eu sempre falo, análise exploratória. Como assim, Natan? Uma análise exploratória, né? Para tratar a base? Sim, mas você precisa, ao passo que você vai tratando, você tem que explorar a base, entender o que está acontecendo aqui. Aqui é uma coluna de data, aqui eu tenho a coluna vendedor. Quando é que eu começo a pensar, já que essa aqui é uma base de vendas, a gente vai criar um dashboard de vendas para a gente conseguir trazer um painel de vendas para ali a diretoria, ou seja lá quem for utilizar esse dashboard e entender o que está acontecendo. Então, ó, eu posso trazer aqui a venda por vendedor, a venda aqui por produto, total de vendas por categoria, aí eu tenho a quantidade. Então, logo, eu tenho a quantidade, tenho um valor unitário, eu tenho o valor total que eu preciso fazer esse cálculo. Então, vamos fazer o seguinte, ó, digita igual, vou marcar aqui a quantidade vezes o valor unitário. Pronto. Aí eu faço dar 2 cliques para poder ele trazer para baixo e tá aqui. Inclusive a gente pode trazer um mês aqui. Eu coloquei essa coluna para a gente fazer o seguinte. Igual, chama aqui a função texto. Natan, você já está explicando ali com funções e tal. Não se atém às funções, se atém ao que a gente está fazendo aqui. Nós vamos tratar essa base, mas a gente precisa deixar ela completa. Como assim, Natan, completa? Trazer todos os dados que a gente precisa para fazer mais na frente a análise, para a gente trazer os indicadores, no caso para os cards, os indicadores para os gráficos e conseguir montar toda a estrutura do dashboard. Então vou marcar aqui a data, essa data não está no formato de data, então a gente precisa mudar esse formato. E qual que vai ser o formato aqui desse texto? Vou colocar aqui entre aspas 3Ms, que ele vai trazer aqui o mês abreviado. Ó, percebe que ele trouxe aqui para a gente o mês abreviado. Vou dar 2 cliques, clicou e arrasta para baixo, pronto, ele trouxe aqui o mês. Para ficar melhor a gente pode colocar aqui a função pri ponto maiúsculo na frente, para deixar esse nome aqui, essa abreviação do mês com o J maiúsculo, com o M maiúsculo, com a primeira letra maiúscula da frase. Ó, você percebe que Jan, de janeiro, ficou com o J maiúsculo. Aqui a data, a gente seleciona ela, a coluna inteira, depois vem em data abreviada. Marca aqui a data abreviada no grupo número. Sempre que você for arrumar o formato aqui, sempre vem nesse grupo número. Aqui nessa setinha, onde vai aparecer geral, pode aparecer o nome ali do formato que está na célula e aparece aqui vários formatos. Agora, o que eu vou fazer? Mudar aqui também a coluna de valor unitário e valor total eu vou mudar para moeda. Aqui, ó. Pronto. E para ficar melhor da gente visualizar aqui, eu vou estar utilizando o filtro. Eu poderia muito bem teclar um Ctrl T para selecionar todo mundo, mas pelo fato de eu só clicar aqui em uma célula dessas no Excel, eu posso vir no teclado, teclar Ctrl Shift L. Pronto. Já ativou o filtro para mim aqui. E daí o que eu faço? Seleciono todo mundo, vou dar 2 cliques entre qualquer uma dessas colunas. Vou alinhar à esquerda, vou pegar esse meu título aqui, o meu cabeçalho das minhas colunas, deixar em negrito para a gente destacar, para saber o que cada informação ali se refere. Aqui é a data, aqui é o vendedor e assim por diante. Então agora a gente tem aqui a nossa base limpa, sólida, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui e a partir dela a gente vai conseguir fazer os nossos cálculos. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos montar os indicadores que a gente precisa. Aí aqui a gente vai dividir em 2 pontos, indicadores dos cards, que vai ficar na parte de cima assim, do nosso dashboard, e a parte de baixo, onde nós vamos ter o quê? Os gráficos. Então, teremos indicadores para os cards, indicadores para os gráficos. Nessa primeira parte, a gente vai pensar aqui quais são os indicadores principais para eu colocar num card, que tem um valor único. Se eu olhar bem aqui a base, o que eu posso trazer? Eu posso trazer aqui um total das receitas. Eu posso trazer a quantidade de vendas que teve aqui, partindo do pressuposto do seguinte, cada linha dessa é uma venda. E dentro dessa venda tem uma quantidade de itens. Essa quantidade de itens a gente se torna no momento irrelevante, porque a gente quer saber a quantidade de vendas. Dentro do item, seria só para saber a quantidade daquele item que foi vendida. Para esse caso aqui, a gente não vai se importar muito com isso. O que a gente vai fazer? Trazer o total
receita, a receita total vai trazer o total de vendas, ou seja, a quantidade de nota fiscal, por exemplo, ou a quantidade de clientes que foi atendido. E por fim, a gente vai trazer o ticket médio. O que é o ticket médio, Nathan? A gente pega a receita e multiplica pela quantidade de vendas. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma nova planilha. Vou dar um zoom aqui para ficar legalzinho. Nessa planilha, vou dar 2 cliques aqui no nome planilha 1 e vou chamar ela de análise. Sem um acento, é claro. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar receita. Aqui embaixo eu vou colocar total de venda. E aqui mais abaixo, ticket médio. Como é que eu vou fazer esse cálculo? A receita a gente vai fazer simplesmente uma soma. Igual, soma, vou aqui na base e em seguida eu vou selecionar aqui ó, a coluna do total. E dar um enter. Pronto, ele trouxe para mim aqui a receita total, que eu vou colocar no formato de moeda. Logo, a receita total é 83 mil. Aqui agora, qual que é o total de venda? Vou chamar a função conte.número. Aqui ó, conte.número para vir aqui na base e contar aqui na mesma coluna a quantidade de linhas, basicamente assim. Se eu vir aqui na base, selecionar essa minha primeira célula aqui, no caso a célula H1, ou pode vir aqui na A1, Ctrl Shift, seta para baixo, no que ele selecionou, do início ao fim, aqui embaixo você vai perceber que tem uma contagem. Aqui embaixo, ó. Todas as vezes que você selecionar algumas células, aqui abaixo vai aparecer alguns cálculos, a média, a contagem e assim por diante. Então, o que a gente vai ter aqui? Teve 491 vendas. E aqui tem o quê? 491. Tudo certo. Agora, como é que eu faço o ticket médio? Igual, receita dividido pelo total de vendas. E aqui eu tenho um ticket médio de 169,70. Aí tem uma coisa que é interessante. Já tentando visualizar como isso vai ficar no nosso card, esse valor aqui está muito grande. Então, eu posso muito bem ó, diminuir as casas decimais, deixar sem a casa decimal. Até porque aqui, no valor de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, a casa decimal não importa tanto. Esse valor aqui ele é mais importante. Então aqui ó, ficou interessante desse jeito. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar os indicadores para os gráficos. Para os gráficos, eu coloquei aqui ó, esses 3 indicadores. Receita por vendedor, ou seja, eu posso trazer o ranking de vendas por vendedor, o ranking de vendas por categoria e a receita mês a mês. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ter um gráfico de coluna, um outro gráfico de coluna, ou pode ser um gráfico de barra, coluna, barra e um gráfico de linha para poder ficar interessante aqui no mês a mês. Um gráfico de linha você vai utilizar sempre que você tiver valores que analisam um tempo, para você ter ali uma crescente. Tudo relacionado a tempo, você vai utilizar ali o gráfico de linha. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse receita por vendedor, vou trazer para cá. Já diminuir um pouquinho o zoom aqui, ó. Receita por categoria, eu vou trazer para cá. Receita por mês, eu vou trazer um pouco aqui para o lado, para a gente conseguir deixar tudo certinho aqui. Receita por mês, eu já posso colocar aqui hoje ano. Depois, clique, seleciono essa célula, clico e arrasto para baixo até dezembro. Então, ele já vai trazer para mim aqui até dezembro. E para a gente fazer logo esse cálculo, qual função que a gente vai estar utilizando? Eu vou chamar aqui a função soma_sys. Eu poderia muito bem utilizar a função soma_si, mas eu vou usar soma_sys por quê? Lá no final do vídeo você vai entender o motivo. Vou marcar aqui agora o primeiro argumento, o intervalo de soma. Venho aqui na base e qual que é o intervalo de soma? É essa coluna G aqui, ó. Se eu for lá em cima, tenho aqui o total, ó. Total é a minha base aqui, no caso a coluna que eu quero fazer a soma. Qual que é o intervalo de critério 1? O intervalo de critério 1, que está aqui, vai ser justamente do mês. Então, eu tenho a coluna do mês aqui, vou marcar ela. E para ficar interessante, eu já vou deixando travado. Ó. Vem aqui na barra de funções, aqui a barra de funções, eu vou selecionar aqui esses Gs e vou teclar F4 para deixar eles travados. Aqui também, ponto e vírgula, qual que é o critério? Vai ser aqui o mês, que vai estar nessa minha planilha. Inclusive, se eu quiser, eu posso muito bem apagar aqui o nome. Ó. Posso só deixar aqui a célula L3 e dar um Enter. Pronto, ele trouxe para mim aqui. Aí eu venho, mudo aqui para o formato de moeda. Posso aumentar um pouquinho se eu quiser. Clico e arrasto para baixo até dezembro. Aí aqui você pode perceber o seguinte, só para ter a prova dos 9. Tecla Alt igual para fazer essa soma. Ó, peraí, Alt igual, pronto. 83.323. É a mesma coisa que está aqui? É, aqui está 24 porque está abreviado. Se eu fizer o seguinte, ó, vai ficar abreviado. Então não tem problema. Aí pronto, posso apagar aqui e eu vou selecionar todo mundo e deixar todo mundo alinhado à esquerda. E aqui eu tenho já a receita mês a mês. Logo eu já consigo trazer um gráfico a partir daqui. Agora, a receita por vendedor. Como é que eu vou trazer a receita por vendedor? Primeiro ponto é eu saber quais são os vendedores. E aqui por categoria. Quais são as categorias? O que eu vou fazer? Vou vir aqui na base e eu vou copiar essas colunas aqui, ó. Todas elas. Copiar aqui do vendedor e de categoria de produto. Só para ser mais rápido. Copiei elas e eu vou colar aqui, ó. Pronto, colei. Vou apagar essa primeira linha. Vou apagar aqui o dos produtos, ó. Teclando Ctrl Shift, seta para baixo. Esse daqui, Ctrl Shift, seta para baixo. Selecionei, vou vir aqui na guia dados, depois remover duplicadas. Aqui, nesse ícone, ó, você está percebendo? Esse ícone aqui, remover duplicadas.
cliquei nele, clico em OK, pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui para os produtos, ou melhor, para as categorias. Remover duplicadas, clico em OK, OK novamente, pronto, tá aí. Eu tenho aqui os vendedores, Ctrl X, trago para cá, seleciono a receita por categoria, as minhas categorias na verdade, Ctrl X, trago para cá. E para ser mais rápido, eu posso muito bem pegar essa mesma função aqui, ó, Ctrl C, trazer para cá. É claro que ele vai trazer errado, por quê? Essa coluna aqui, a coluna H, o critério, ele não é na coluna que a gente precisa, mas para poder você entender melhor, eu vou digitar igual, soma cis, vou marcar aqui o intervalo de soma, que é a coluna G, F4 para travar ele, ponto e vírgula, vou até lá em cima para você conseguir ver melhor qual é a coluna, qual que é o critério, qual que é a base do primeiro critério que eu quero agora, que é dos vendedores, está aqui, ó, vendedor, tecla F4, travei esse meu intervalo, ponto e vírgula, qual que vai ser o critério? O critério é justamente aqui o nome do vendedor, tecla Enter, pronto, ele trouxe aqui a receita por cada um desses vendedores. Agora por categoria, igual, soma cis, vou marcar lá um intervalo de soma, que está aqui ó, na coluna G, tecla F4, ponto e vírgula, travei esse intervalo. Qual que é o intervalo de critério? Como eu quero a categoria, eu vou lá na coluna de categoria. Tecla F4, ponto e vírgula. Agora, qual que é o critério? O critério vai ser aqui a nossa categoria. Natan, eu queria entender um pouco mais sobre essa função soma cis. Você está fazendo de certa forma rápida aí, mas eu quero entender melhor. E justamente para esse vídeo aqui agora não ficar tão longo, para você conseguir pegar todo o conteúdo que é o mais interessante, depois de você se aprofundar, aqui no meu canal tem um vídeo onde eu te explico passo a passo como utilizar a função soma-se e a função soma-cis para você conseguir fazer a soma com critérios. Então, voltando aqui, fecho parênteses, dou Enter, pronto. Eu tenho aqui agora a receita por categoria, que eu posso já formatar como moeda, clico e arrasto para baixo, e aqui eu vou ter receita por categoria, vou selecionar todas essas colunas aqui, para deixar tudo do mesmo tamanho. Posso diminuir essa, vou diminuir aqui para poder eu conseguir ver todos esses meus cálculos aqui em uma única coluna. Então pronto, aqui agora eu tenho a minha receita por vendedor, receita por categoria, receita por mês. Aqui eu posso até apagar aqui, pronto, apaguei aqui, vou deixar isso aqui negrito. Aqui, enfim, temos todos os nossos indicadores. Agora o que a gente precisa fazer? Precisa montar o nosso dashboard. E para a gente montar o nosso dashboard, o que a gente vai fazer? Vai criar mais uma planilha aqui, ó, dá 2 cliques em cima dela e vou chamar de dashboard. Como eu preciso adicionar cards, como assim Natan cards? Um quadradinho, pode ser um quadradinho, pode ser um retângulo com cantos arredondados, mas eu vou vir aqui em dashboard, na nossa planilha nova que a gente criou, para onde vai ficar o dashboard, vou vir aqui na guia inserir, ilustrações, formas, e eu vou escolher aqui esse retângulo normal, ou pode ser um retângulo com cantos arredondados, vou clicar nele, clico e arrasto, esse aqui vai ser mais ou menos o tamanho que vai ficar. Pronto, Ctrl Shift, clique e arrasto para o lado. Na verdade, antes de eu fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos deixar todo personalizado esse card aqui. Esse card eu vou deixar numa cor aqui do próprio Excel mesmo, ó, contorno, sem contorno, preenchimento. O preenchimento vai ficar esse aqui, deixar mais ou menos nessa altura. Esse canto arredondado aqui a gente pode aumentar ou diminuir. Nesse caso eu vou deixar desse tamanho. Pronto. Aqui o que a gente vai fazer? Deixar alinhado mais ou menos ele a essa célula. Aqui eu vou vir na guia inserir novamente e lá no final eu vou buscar por texto aqui, ó. Em texto eu vou clicar em caixa de texto para eu colocar duas caixinhas de texto aqui. Uma vai ficar o título desse indicador, qual que é o nome dele, e na outra de baixo, ó, Natan, como é que você fez essa duplicação aí, ó? É o seguinte, você, vou até dar um zoom para a gente ver melhor. Você seleciona essa forma na aresta dela, Ctrl Shift, clica e arrasta para baixo. Segura aqui, ó, Ctrl Shift, clica e arrasta para baixo para arrastar na mesma direção. E nisso eu posso selecionar as duas, deixar aqui mais ou menos 1 centímetro de altura, essa aqui pode ficar mais em cima, ó, e essa aqui vai ficar mais embaixo, onde vai ficar o valor. E aí eu vou aumentar um pouquinho aqui, deixar mais centralizado ela, ó, deixei centralizado, trazer um pouquinho mais para baixo. Nesse primeiro retângulo de cima, aqui que eu vou colocar o título do indicador. Clico em cima dele, ó, receita total. Aqui no de baixo eu não vou escrever nada, eu vou simplesmente selecionei aqui a aresta dele. Tu vai perceber que quando você está escrevendo dentro da forma, vai estar um tracejado. A aresta aqui, as bordas da tua forma. Se você estiver selecionando ela mesmo, vai estar reto, não vai ter tracejado. Então, quando estiver reto, selecionei, vou marcar aqui a minha barra de fórmulas, digito aqui, ó, igual, vou vir aqui na análise e vou marcar a receita. Pronto, trouxe a receita, clico novamente na aresta, vou centralizar ela, ó, centralizei aqui, vou aumentar o tamanho, posso selecionar as duas segurando Shift, eu vou mudar a fonte. Vou colocar a fonte aqui, ó, DM Sans, uma fonte que eu tenho utilizado bastante. Vou centralizar todo mundo, em seguida a cor da fonte vai ficar branco, vou vir aqui em forma de formato, preenchimento, vou deixar sem preenchimento e o contorno sem contorno. Inclusive, essa daqui eu posso deixar ela em negrito. Ó,
aumentar até um pouquinho mais, ó. Pronto, aqui é a minha receita total, vou deixar aqui no tamanho 12, trazer ela um pouquinho mais para baixo, seleciono as duas, segurando o Shift, arrasto mais ou menos para o meio, pronto. Aqui eu tenho a minha receita total. E para ser mais rápido, o que eu vou fazer? Seleciono todas essas minhas formas, Ctrl Shift, clico e arrasto para o lado, Ctrl Shift, clico e arrasto para o lado novamente. Aqui eu vou ter então total de vendas, aqui eu vou ter o ticket médio, pronto. E aqui como é que eu faço para arrumar esses valores? Em vez de eu chegar lá e selecionar tudo novamente, você sabe que aqui na análise, na coluna C2 está 1, na C3 está o total de vendas e na C4 está o ticket médio. Então é só eu mudar aqui na barra de formas, que está C2, colocar C3. E aqui na outra, em vez de estar C2, vai ficar C4. Ó. Pago C4, pronto. Aí eu seleciono essa minha forma, vou dar 2 cliques aqui no pincel de formatação. E eu, 1, 2, pronto. Ticket médio, total de vendas aqui. E pronto, aí eu vou ter os meus cards principais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo retângulo, Ctrl Shift, clico e arrasto para baixo. Esse aqui vai ser o espaço do meu dashboard. Todo esse zoom, eu deixei o zoom 100% para poder essa área inteira ser a área do meu dashboard. E aqui eu vou simplesmente aumentar. Ó. Aqui eu quero que fique aquele total por venda, por vendedor, receita por vendedor. Então eu ajusto aqui esse meu retângulo para poder ficar dentro dela. Ó. Pronto, Ctrl Shift, clico e arrasto para o lado. Aqui vai ficar o total por categoria e aqui vai ficar o total mês a mês, que eu posso até aumentar um pouquinho ela aqui. Aqui vai ficar meu gráfico de linha. Eu não vou me ater muito em formatações, por quê? Eu quero ter um vídeo só para te falar sobre isso. O objetivo aqui é fazer você criar um dashboard ali simples. O dashboard que você vai conseguir replicar para qualquer dashboard que você for fazer. Qualquer tipo de dashboard que você quiser fazer, na verdade. Então aqui agora eu venho na análise, seleciono receita por vendedor, que inclusive aqui pode ser o total, ó. Total, receita, que receita, aqui eu vou deixar vendedor, vou apagar isso, aqui vai ficar categoria, aqui vai ficar mês, e aqui para poder ficar legalzinho, receita. Por que eu fiz isso? Justamente para deixar bem mais claro na hora que a gente for selecionar o gráfico, que aqui é a coluna de vendedor, e aqui é a coluna da receita desse vendedor. Então o que eu vou fazer agora? Seleciono aqui esses dados, teclo Alt F1, para criar esse gráfico aqui de forma rápida. Eu vou diminuir ele aqui rapidinho, para a gente deixar mais ou menos aqui. Agora, receita por categoria. Ctrl, no caso, Alt F1 novamente, selecionei todo mundo e criei mais um gráfico. Deixa eu diminuir o zoom para a gente ver melhor aqui. Agora, por fim, a gente seleciona esses outros dados, Alt F1, e criou mais um gráfico para a gente ter aqui o quê? Nosso receita, vou até dar 2 cliques dentro aqui, ó, receita, mês a mês. Aí aqui no outro, ó, receita por categoria. Nesse outro aqui vai ser a receita por vendedor. Pronto. Tenho aqui todos os gráficos. E para ficar mais interessante dentro dos gráficos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mesma formatação aqui da receita. Eu vou dar 2 cliques no pincel de formatação, arrastar para cá e arrastar nesses aqui, para poder o valor ficar mais interessante para a gente visualizar quando eu fizer o seguinte. Eu marco o gráfico, maisinho aqui e adiciono o rótulo de dados para poder ficar mais interessante. Aí uma coisa que você pode fazer em todos esses gráficos aqui, nesses dois, na verdade, do vendedor e da categoria, é você vem aqui no maisinho e você vai vir no eixo e tira o eixo vertical. Pronto, tirei o eixo vertical. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para esse, só que eu marco o eixo vertical, que é esse eixo aqui, e dou um delete. Pronto, trouxe aqui ele, posso tirar a linha de grade se eu quiser, mas nesse caso eu não vou tirar. E agora eu vou vir aqui no maisinho e eu vou adicionar um rótulo de dados para esse. Mas para esse aqui a gente vai fazer uma outra coisa, para esse gráfico. Como a gente tem alguns vendedores, vários vendedores, tem 5 em relação à categoria que só tem 4, eu vou vir aqui no design do gráfico, alterar o tipo do gráfico e eu vou marcar barra. Quero essa barra aqui. Ok, pronto. E o que eu vou fazer agora? Porque esse meu rótulo de dados ficou engolido, eu posso marcar a área aqui que está as barras e diminuir o tamanho dela. Mais ou menos para esse tamanho. Pronto. Aí ficou interessante. E uma outra coisa que você pode fazer é selecionar a barra. Selecione a barra, botão direito do mouse, formatar a série de dados e aqui na largura do espaçamento eu vou deixar 30%. E eu faço a mesma coisa aqui para a coluna. Ó. Seleciono a coluna. Como já está aqui o painel ao lado, eu só faço tirar aqui ó, a largura do espaçamento. 30%, pronto. Seleciono esse meu gráfico, viu na página inicial, DM Sans, que é a fonte que eu estou utilizando. Nesse aqui eu faço a mesma coisa, ó, DM Sans, pronto. Eu não vou me ater muito aqui em personalização, porque a gente vai ter um vídeo só te mostrando como é que você vai fazer isso. Então o que eu vou fazer agora? Seleciono esses meus gráficos, Ctrl X, trago aqui para o dashboard, Ctrl V. Inclusive eu não vou deixar essas minhas formas aqui dessa cor. Vou vir aqui na forma de formato, preenchimento, e eu vou deixar aqui um azul clarinho, desse jeito aqui. Aí eu venho aqui na forma, ó, arrasto meu gráfico, arrumo aqui o tamanho dele. Pronto. Natan, aquele valor ali ficou engolido. Esse valor aqui também ficou engolido. O que eu posso fazer? Primeiro ponto,
seleciono aqui esse meu intervalo, esse meu área do gráfico. Vou aumentar um pouquinho para cá, ó. E aqui o meu rótulo de dados, eu posso clicar com o botão direito do mouse, formatar o rótulo de dados, venho aqui na opção de texto, venho aqui nessa última caixinha e eu vou desmarcar aqui, ó, permitir. E eu vou desmarcar, quebrar o texto. Pronto, já arrumou para mim. Inclusive eu posso tirar aqui essa minha linha de grade, ó. Venho no maisinho e desmarco linha de grade. A mesma coisa eu posso estar fazendo para isso aqui também. Diminuir aqui o tamanho. Na hora que eu diminuir o tamanho, ele vai ficar todo encolhidinho ali os valores. Posso até diminuir um pouquinho esse meu espaço aqui, essa minha forma. Aumentar um pouco essa, justamente para eu deixar um pouquinho maior também aqui. Pronto, nem vou precisar fazer aquilo. Aí eu vou selecionar esse gráfico, deixar marcado ele, formatar preenchimento, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Aí eu posso deixar esse nome aqui em negrito, ó, negrito, tamanho 12. Receita por vendedor, a mesma coisa, ó, tamanho 12. Pronto, na verdade eu deixei tamanho 11. Faço o mesmo esquema que eu fiz ali, formatar, sem preenchimento, sem contorno. Pronto, posso selecionar aqui a minha barra, venho aqui em formatar, preenchimento da forma e colocar ó, esse preenchimento. Venho aqui nessa outra, venho no preenchimento e marco esse outro mesmo preenchimento. Pronto, a gente tem aqui um gráfico interessante. É claro que aqui o design ele não está tão interessante assim, mas como eu te falei, aqui o nosso objetivo não é se ater ao design. Para ficar agora melhor ainda visualmente, venho aqui na Guia Exibir e tiro a linha de grade. Pronto, ó, já mudou alguma coisa aqui, já ficou bem mais interessante. Para a gente finalizar então, vou marcar a linha de grade e vou apagar. E eu vou trazer o último gráfico que eu queria, que é esse aqui. Ctrl X, venho aqui para o dashboard e trago para ele. Ó. Receita mês a mês. Eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz ali. Formatar, preenchimento, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Vou vir aqui agora no design do gráfico, alterar o tipo do gráfico. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na linha, marco linha, clico em OK, porque eu quero um gráfico de linha. Aí agora sim, eu posso marcar essa minha linha, clicar com o botão direito do mouse, formatar a série de dados, vou até aumentar um pouquinho aqui para tu ver melhor, no balde de tintas, vou lá no finalzinho e marco a linha suavizada para poder ficar interessante. A cor, eu vou deixar aqui ó, uma linha sólida e vou marcar aquela mesma linha, aquela mesma cor mais escurinha que eu tinha marcado para os outros gráficos ali. A largura, eu posso aumentar, posso vir aqui mais em cima em marcador, opções de marcador, deixo aqui interno, tipo, posso colocar esse redondinho aqui do final, deixar um tamanho 8 mais ou menos. Aqui no preenchimento, eu posso deixar um preenchimento aqui ó, sólido, o mesmo preenchimento escuro que eu tinha colocado no outro. Não vai ficar interessante ainda mais. Agora quando vir na borda, linha sólida, venho aqui e deixo uma cor um pouquinho mais clarinha. Aí aumento aqui a borda dela, ó. Aumentei a borda, fecho ela, pronto. Olha só como ficou interessante. Venho aqui na página inicial, vou deixar em negrito. Antes, seleciono meu gráfico inteiro, vou mudar a fonte dele para DM Sans. Agora sim, eu venho aqui, deixo em negrito, diminuo o tamanho e pronto. Aqui a gente tem então o nosso dashboard, todo o painel interessante, muito melhor do que só trazer aqui essa análise. Aqui está bem mais interessante, é claro que pode ficar muito melhor. Nathan, como é que isso pode ficar muito melhor? Dessa forma. Assim, agora ficou bem mais interessante. Só que daqui eu não fiz com funções os nossos cálculos aqui, ó. Esses nossos cálculos a gente fez com funções. Aqui eu simplesmente fiz com tabela dinâmica para poder eu conseguir ter aqui uma de forma rápida, o maior ou menor, porque você percebe que aqui no gráfico ele está do maior para o menor, do maior para o menor, para poder ficar melhor visualmente. Então, eu quero que você me ensine a criar esse dashboard. Então, dependendo da quantidade de comentários que tiver aqui embaixo, eu vou colocar aqui o link, vou gravar um novo vídeo para você conseguir aprender a utilizar esse dashboard. Uma última coisa que a gente poderia fazer aqui para esse nosso dashboard ficar interessante, mais ainda, é eu pegar um título aqui, ó, Ctrl Shift, clique e arrasto para cima, vou deixar aqui na fonte preto, vou deixar em negrito, e o nome desse meu dashboard vai ser painel de vendas. Inclusive aqui eu deixei errado, ó, painel de vendas. Aumento um pouquinho o tamanho, trago mais ou menos aqui mais para a lateral, vou deixar alinhado à esquerda e vou aumentar aqui. Pronto, posso até dar um Ctrl mais para poder trazer para baixo, ó. Adicionar uma linha, pronto, painel de vendas. E aqui eu tenho receita total, total de vendas, ticket médio e ali alguns gráficos. Assim ficou então o nosso dashboard. Nathan, quero me aprofundar mais no dashboard, quero construir dashboards melhores, igual aquele que você acabou de mostrar ali. Como é que eu faço? Você tem algum treinamento para poder entrar? Tenho. Clica aqui no link abaixo, conhece o Planilha de Experts, onde eu vou te ensinar a criar super dashboards, como esses aqui que estão aparecendo na tela para você. Esses dashboards eu fiz detalhadamente, a gente segue um processo, porque tem que ter um processo. Por que, Nathan? Tem que ter um processo. Porque você precisa ter um meio, início e fim. O objetivo de um dashboard é justamente resolver um problema. Qual que é o problema que a gente resolveu nesse painel aqui? A gente trouxe a visão geral das vendas, porque se eu olhasse só essa base,
eu não tenho como saber o que está acontecendo aqui. Mas no momento que eu faço uma análise e trago essa análise para um painel, aqui sim, agora eu consigo entender. Receita está tanto, total de vendas está tanto, receita por vendedor. Por que tal vendedor está vendendo pouco? Por que esse vendedor está vendendo tanto? Então eu posso pegar essa estratégia desse vendedor que está vendendo muito e aplicar no que vende menos. Entendeu? Então é justamente esse o objetivo de um dashboard. Trazer a solução para um problema e você tem que apresentar essa solução. Então, dentro do Planning Expert, eu vou te mostrar como é que você vai criar passo a passo, primeiramente, todo o planejamento do dashboard para você definir indicadores, definir quais gráficos você vai utilizar e, por fim, montar toda a estrutura do dashboard, deixar ele bonitão, um design lindo, um design de expert, um dashboard de expert no final. E o quarto ponto, apresentar ele. Eu vou te mostrar como é que você vai apresentar, te mostrar um roteirinho lá dentro também. E, é claro, todas as outras funções, todas as funcionalidades do Excel necessárias eu quero te mostrar. Eu não vou estar detalhando lá a função BD alguma coisa ali, função que você nunca vai utilizar. Esse curso é totalmente voltado para você que quer ficar bom no Excel, sem perder tempo com ferramentas que você não vai utilizar nunca. Pode ser que uma ou outra você utilize uma única vez, mas aí você vai por conta própria aprender a utilizar aquilo lá. Eu vou te mostrar o caminho, como é que você vai conseguir aprender qualquer ferramenta dentro do Excel, sem que você precise que alguém te explique, você mesmo vai conseguir fazer isso. Meu objetivo é te deixar independente no Excel, criando qualquer coisa, a qualquer momento, mesmo que você não saiba ainda utilizar uma ferramenta, você vai aprender e vai conseguir ali finalizar o trabalho que você quer fazer. Se você chegou até aqui, deixa teu like aí embaixo, deixa teu comentário, eu quero saber se você quer realmente que eu grave aquele vídeo detalhando mais ainda aquele dashboard bonitão que apareceu na tela para você. E se você não é inscrito no canal, aproveita para você se inscrever. Se você gostou aqui da minha forma de explicar, da minha oratória, pode continuar acompanhando aqui que eu vou te ensinar muito mais outras coisas. Eu quero que você se torne um expert do Excel.